Bem, gente, voltando. Depois dessa aula aí do João, acho que a minha vai ficar um pouquinho prejudicada, porque, assim, como eu disse para vocês, a DPE não tem tanta atuação nas migrações especificamente. Mas o que eu fiquei aqui para falar para vocês é sobre nacionalidade, que é uma parte bem de direito constitucional, né? Então é bem interessante, bem importante é o que mais cai em todos os concursos, assim, se vocês forem fazer um concurso de magistratura, principalmente. Mas também pode cair em defensoria, já vi também, estudando para essa aula, eu vi algumas questões sobre essa questão. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a patridia mais especificamente. Então, passando aqui para a nacionalidade, a gente vai falar do artigo 12, então, da Constituição Federal, que é onde prevê ali todas as possibilidades de você ser brasileiro, seja nato ou naturalizado, né? A gente tem essas duas possibilidades, de você ser um brasileiro nato ou naturalizado. E começando pelo brasileiro nato, existem duas regras principais que se aplicam tanto no Brasil como nos outros países, que são o ius soli e o ius sanguinis. O ius soli determina que a pessoa seja nacional, brasileiro nato ou nacional nato do país, quando ele nasce no território nacional. Então, ius soli é direito do solo, né? Ali, ele está naquele lugar, ele nasceu ali, ele vai ter a nacionalidade daquele país onde ele nasceu, aquele território onde ele nasceu. E o ius sanguinis ocorre quando a pessoa tem a nacionalidade dos pais, então pelo sangue, né? Tem direito à nacionalidade pelo sangue. Pode ser aqui no Brasil é do pai ou da mãe, mas existem alguns países que é só do pai, por exemplo, então são países que são patrilineares, né? Ou só da mãe, matrilineares, então você teria que ter uma mãe com aquela nacionalidade para você herdar a nacionalidade dela, ou ter um pai daquela nacionalidade para você herdar a nacionalidade dele. O Brasil adota como regra geral o ius soli, então sendo a pessoa nascida no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais não estejam a serviço do país, né, do país de origem deles, a pessoa vai ser considerada brasileiro nato. Então, o ius soli, essa é a regra geral. Então, se a gente tiver que falar, a regra geral do Brasil nasceu no Brasil, vai ser brasileiro, nasceu no território nacional, vai ser brasileiro. Mas existem algumas outras regras que também querem proteger pessoas que nasceram de pais brasileiros, mas que não necessariamente nasceram aqui no território nacional. A primeira delas é em relação aos nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Então, se eles estiverem a serviço do Brasil no exterior, numa embaixada, num consulado, e eles tiverem um filho, esse filho vai ser brasileiro nato. E aqui, então, a gente tem um critério de ius sanguinis, né? Então, porque a nacionalidade decorre do sangue e não de onde eles nasceram, mas essa questão do serviço do Brasil. A segunda hipótese é de os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que estejam registrados em repartição brasileira competente, ou seja, se um brasileiro tem um filho no estrangeiro, mesmo que ele não esteja a serviço do país, ele migrou, por exemplo, para o estrangeiro, e ele tem um filho lá, mas ele quer que esse filho seja brasileiro nato. Ele precisa registrar essa criança numa repartição consular brasileira, e aí ele vai adquirir a nacionalidade brasileira. E a terceira hipótese são os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda que não tenham sido registrados na repartição brasileira competente, ou seja, o pai não fez isso, ele não registrou a criança na repartição, mas essa pessoa vem a residir no Brasil e opta a qualquer tempo, então, depois dos 18 anos dela, pela nacionalidade brasileira. Então, a pessoa nasceu no estrangeiro, pai e mãe brasileira, pai ou mãe brasileira, e não precisa ter o pai e a mãe, pode ser só o pai, só a mãe. Mas esses pais não registraram ela lá na repartição consular brasileira, eles registraram só
no país onde ela nasceu mesmo, pensando talvez que nesse país também a regra seja ius soli, né? Ou seja, pessoas nascidas naquele território têm a nacionalidade daquele país. Mas ela vem a residir no Brasil depois que ela faz 18 anos e ela opta pela nacionalidade brasileira. Ela pode fazer isso a qualquer tempo, então não precisa ser exatamente com 18 anos, pode ser depois, pode ser com 30 anos, 40 anos. E ela não vai ser naturalizada brasileira, ela vai ser brasileira nata. Então ela vai ser brasileiro nato. Isso faz diferença, a gente vai ver as diferenças entre os brasileiros natos e os naturalizados. Então essas são as condições para você ser brasileiro nato, de acordo com o artigo 12. O artigo 12 também traz as hipóteses de naturalização, né? São duas hipóteses trazidas. A naturalização ordinária, ou comum, que são os estrangeiros que, segundo requisitos da lei, adquiram nacionalidade brasileira, e também os originários de países de língua portuguesa, e aí tem requisitos específicos para eles, e é importante ver que essa primeira hipótese é uma hipótese de ato discricionário do Brasil. Então, o Brasil pode, na lei, colocar alguns requisitos, segundo a Constituição, uma reserva legal, né? Então tem que ter ali lei para determinar quais são as pessoas que vão ser naturalizadas brasileiras. A linha B prevê, então, a naturalização extraordinária, né? Que os estrangeiros de qualquer nacionalidade que estejam residindo no Brasil, então, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Nesse caso, por estar na nossa Constituição, né, é um direito da pessoa migrante de ter a sua nacionalidade, a sua naturalização reconhecida, se tiver aqui há mais de 15 anos, sem nenhuma condenação criminal. Nesse caso, a gente não tem um ato discricionário, mas um ato vinculado. Não pode o Brasil negar essa naturalização, desde que preenchidos, então, os requisitos, né? Vamos falando um pouquinho mais dessa opção de nacionalidade, né? Que eu falei para vocês de que quando a pessoa, então, ela tem pai e mãe brasileira, ela pode optar por essa nacionalidade residindo no Brasil com mais de 18 anos. Esse ato é personalíssimo, então, e ele precisa ser feito depois de atingida a maioridade da pessoa. Não pode, então ele é personalíssimo no sentido que só ela pode fazer esse pedido, não pode a mãe dela fazer esse pedido, não pode o pai dela, precisa ser ela. E ela se torna, então, importante saber isso, que ela se torna brasileira nata e não naturalizada, mesmo que ela tenha adquirido a sua nacionalidade depois, né? Então, depois dos 18 anos, com, sei lá, idade avançada. Essa competência também, ela precisa entrar com uma ação, e uma ação de competência da Justiça Federal, então, para esse pedido. O artigo 12, ainda no parágrafo 1º, ele prevê uma possibilidade que os portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade, então, em relação a Portugal, né, em relação aos brasileiros, eles serão atribuídos direitos inerentes aos brasileiros, principalmente direito a voto, alguns outros direitos. É possível, a gente chama isso de quase nacionalidade, né? A doutrina chama de quase nacionalidade, eles podem ter esses direitos e o Portugal também prevê esses direitos para os brasileiros, né? Então tem uma lei que regulamenta tudo certinho. E é importante, acho que esse parágrafo 2º do artigo 12 é bem importante, que ele fala que a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então é importante a gente saber que a lei não pode estabelecer outras diferenças entre os brasileiros natos e naturalizados, além daquelas que a própria Constituição prevê. Então, se vier uma lei dizendo que o naturalizado não pode fazer alguma coisa que não está prevista na Constituição, será uma lei inconstitucional, pode ser questionado, né? E aí eu trouxe aqui um quadrinho para a gente ver quais são as diferenças, então, previstas na Constituição entre os brasileiros natos e os naturalizados. A primeira delas é a extradição, né? Então, só brasileiros naturalizados podem ser extraditados.
Os brasileiros natos não podem ser extraditados em nenhuma hipótese, salvo o que a gente... Não é extradição, eu não lembro se todos viram a aula de Tribunal Penal Internacional. Não se trata de extradição, se trata quando o Brasil pode entregar uma pessoa para o TPI, se houver pedido de prisão ou de entrega. Isso não é extradição, e isso pode ser... pode o Brasil entregar um brasileiro nato para o TPI. Os tribunais superiores já decidiram isso, mas a gente não chama isso de extradição. Então, se a gente falar extradição, é só para estrangeiros, né, imigrantes ou brasileiros naturalizados, com todo o procedimento, né, de extradição. Brasileiros natos nunca podem ser extraditados, mas existe essa possibilidade de entrega para o Tribunal Penal Internacional, que a gente já detalhou um pouco mais na aula sobre Tribunal Penal Internacional, então eu vou remeter àquela aula, não vou me alongar nesse ponto. Além disso, a Constituição ela prevê alguns cargos que são privativos de brasileiros natos, ou seja, mesmo que um migrante se naturalize, ele não vai poder exercer esses cargos. São presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, a carreira diplomática, então, os cargos da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. Isso é bem decoreba e cai muito em concurso, então é bem importante que vocês olhem e decorem isso, porque e sempre cai numa questãozinha, qual é o cargo que não pode ser de um brasileiro naturalizado. Então, acho que eu trouxe aqui, mas é bem importante que vocês decorem. Infelizmente, tem coisas de concurso que a gente tem que decorar, é mera decoreba. Além disso, nesse quadrinho que eu trouxe ainda está desatualizado, mas fala aqui de perder a nacionalidade em virtude de prática de atividade nociva aos interesses nacionais. Isso foi modificado por uma emenda constitucional agora em 2023, eu vou falar um pouquinho mais disso para vocês, mas só o brasileiro naturalizado poderia perder a nacionalidade não por renúncia dela, mas por uma causa que o Brasil tire a nacionalidade daquela pessoa, né? Também participar do Conselho da República, são 6 brasileiros natos, é um órgão, né, previsto no artigo 89 da Constituição. E, por último, para brasileiros naturalizados, para que brasileiro naturalizado seja proprietário de empresa jornalística de radiodifusão no Brasil, é necessário que ele tenha se naturalizado há mais de 10 anos. O que assim, ele pode acessar essas propriedades, ele pode ser proprietário de empresa jornalística e de radiodifusão, mas ele tem essa restrição dos 10 anos, né? Ele tem que estar naturalizado há mais de 10 anos. Então, não é... Além dos 15 anos, às vezes, que a pessoa precisa para ser naturalizada, ela ainda precisa de mais 10 anos para ser proprietária desses meios de comunicação, né? É uma questão até de soberania nacional, para que os meios de comunicação não sejam capturados, enfim. E aí, passando para a perda da nacionalidade, que é isso que eu tinha falado, teve uma emenda constitucional, agora em 2023, eu não me lembro o número, não tenho aqui, que mudou essa questão da perda da nacionalidade. Ainda são duas possibilidades de perda. A primeira delas é cancelamento da naturalização, e nessa só cabe aos brasileiros naturalizados, né? Por sentença judicial, então a gente precisa de uma sentença, de um processo judicial com contraditório, ampla defesa, então com sentença judicial em virtude de fraude no processo de naturalização, então, e de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Antes a gente tinha essa outra que eu tinha colocado para vocês aqui nesse quadrinho, que falava de interesse, atividade nociva ao interesse nacional. Não existe mais essa hipótese, mas essa hipótese também nunca foi regulamentada, não se sabia o que era exatamente esse ato nocivo ao interesse nacional, não se tinha essa regulamentação. E a segunda possibilidade é a de fazer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem a patridia. Isso é bem interessante porque antes, o que previa a Constituição antes dessa emenda constitucional é que
caso você adquirisse outra nacionalidade, você perderia a nacionalidade brasileira. E a emenda constitucional tirou isso, né? Então agora, mesmo que você adquira outra nacionalidade, você não perde a sua nacionalidade brasileira, salvo se você mesmo fizer esse pedido, né? E aí o parágrafo 5º prevê que a renúncia da nacionalidade não impede de readquirir a nacionalidade brasileira originária, né? Antes a gente tinha até a discussão se essa reaquisição era como nato ou naturalizado, mas não sei exatamente como está essa discussão hoje, mas como fala aqui, nacionalidade brasileira originária é a sua nacionalidade originária. Se você era brasileiro nato, então você readquire a sua nacionalidade de brasileiro nato. Então você pediu para perder e você renunciou à nacionalidade, mas você quer de volta. Você vai pedir e vai voltar a ser brasileiro nato. Só um comentário. Todos os temas de nacionalidade, eles são muito vinculados a decisões do STF, e nesse caso específico, eu acho que parte do processo dessa emenda constitucional, que a Amanda mencionou também, foi decorrente de um caso específico. Para quem tiver curiosidade, pode procurar, que é o da Cláudia Hörig, que é uma brasileira que teria cometido crime nos Estados Unidos. E existiu toda uma discussão se ela que ela se naturalizou americana, e existiu toda uma discussão se ela deveria ou não deveria ter perdido a nacionalidade brasileira, por conta daquela previsão da norma do texto antigo que falava naturalização para exercer direitos civis. Então ela dizia que fez com base nela, o STF entendeu que não. É um acórdão bem interessante para ver como foi discutido isso no passado. E felizmente a nova redação superou essa questão, que aliás vem sendo uma tendência no mundo, de autorizar cada vez mais a dupla nacionalidade como parte de processo de integração, como algo positivo, né? E não como algo excludente, que foi a tendência no mundo pelo menos até o século XX. Então, vale a pena, eu sugiro a leitura desse caso para quem tiver interesse em aprofundar. Cláudia Weber? Cláudia Hörig, Roegig, se não me engano, mas aí posso estar errado quanto à pronúncia. É uma brasileira que foi presa nos Estados Unidos e houve uma discussão envolvendo extradição dela pela perda de nacionalidade. É bem interessante esse caso. Então, resumindo a questão da opção de nacionalidade, acho interessante diferenciar essas duas possibilidades, né? Então, se a criança foi registrada, se a pessoa foi registrada na repartição consular, ela não precisa fazer a opção de nacionalidade. Ela é brasileira sem necessidade de opção quando ela tiver 18 anos. Uma nacionalidade provisória, né? Ela tem essa provisoriedade, mas quando ela fizer 18 anos, ela só tem que fazer a transcrição do registro consular no cartório do registro civil. Se a pessoa não foi registrada na repartição consular, daí ela precisa fazer a opção de nacionalidade, senão ela não vai ter a nacionalidade brasileira. E aí essa opção é feita após os 18 anos, né? E também precisa de transcrição da certidão de nascimento estrangeira, traduzida, legalizada, com informação. Acho interessante ver que até foi um problema que a gente teve recentemente, essas transcrições de certidão de nascimento estrangeira, as traduções, não existe previsão de gratuidade disso, né, dessas transcrições, traduções no Brasil, porque elas são feitas em cartório, né, e não existe previsão de gratuidade. Então, para as pessoas que são assistidas pelas defensorias, tanto da União como do Estado, é uma coisa que impede, às vezes, o acesso a essa opção de nacionalidade, né, e que tem que ser discutida mais profundamente. Em São Paulo isso atinge especialmente filhos de decassegues, né, que voltam do Japão e tem todo o custo de traduções japonesas. Isso é bem... tradução juramentada é uma coisa muito cara, né, e assim, a gente sabe, para fazer qualquer coisa cada página é muito caro. Então as pessoas não têm condições e acho que é algo que a gente tinha que discutir aí nessa... Eu vou falar um pouquinho mais de naturalização.
tem aqui os marcos normativos, então, da naturalização, a Constituição, né, o artigo 12, a Lei 13.445 e os procedimentos que estão previstos no Decreto 9.199 e na Portaria do MJ. A naturalização é um ato pelo qual uma pessoa adquire voluntariamente, então, uma nacionalidade diferente da sua de origem. Então, precisa ser sempre voluntário, isso é importante, né? A pessoa não pode ser obrigada a se naturalizar para exercer qualquer direito, aqui no Brasil também, salvo aquelas questões que estão na Constituição, né? Aqueles cargos, aquelas diferenças entre natos e naturalizados que estão na Constituição, nada mais pode ser exigido. Então, ela não pode ser obrigada a se naturalizar para exercer qualquer direito, a acesso à saúde, educação, universidade, nada disso. É uma competência da Polícia Federal que recebe o requerimento e do Ministério da Justiça, que decide sobre a naturalização. Existem, então, as modalidades, né? Vou passar para o próximo. A ordinária, a extraordinária, a provisória e a especial. Deixa eu... Eu não vou me ater tanto ao processo aqui, mas vou falar um pouquinho dos requisitos de cada uma, né? Da naturalização ordinária, a pessoa precisa ter capacidade civil, então ela tem que ter mais de 18 anos para pedir, 4 anos de residência, tem que se comunicar em português, tem que fazer essa prova, né? E inexistência de condenação penal, criminal, então ela não pode ter condenação criminal. Esse tempo de residência, ele pode ser diminuído para 1 ano, em alguns casos. Então, por exemplo, filho de brasileiro nato ou naturalizado, casamento ou união estável com brasileiro. Quando você tem filho, então, quando você é casado com um brasileiro, isso se reduz para 1 ano. E também se reduz para 2 anos em caso, acho que é bem interessante citar, da apatridia, né, que a gente vai falar, que são aquelas pessoas que não têm nenhuma nacionalidade. Então, é importante que tenha essa redução. É interessante ver que toda a lei de imigração ela está prevendo dispositivos que ajudam na proteção do apátrida, né? Para que a pessoa não fique sem nacionalidade, porque uma pessoa sem nacionalidade ela não vai conseguir muita coisa. Ela também tem um direito, né, de ser nacional de algum lugar, ser pertencente a algum lugar, né? Além disso, a gente tem a naturalização provisória, que ocorre quando a pessoa tem residência no Brasil antes dos 10 anos de idade, porque, assim, como eu disse para vocês, para você pedir a naturalização, você precisa ter mais de 18 anos. Então, se você tem menos de 18 anos e você reside no Brasil antes dos 10 anos de idade, você pode pedir essa naturalização provisória, que vai ser, então, convertida em definitiva quando você atingir a sua maioridade, né? Se você pedir. E, por fim, a naturalização extraordinária, que é a que eu disse para vocês no artigo 12, né? Que prevê como requisito a residência no Brasil por mais de 15 anos. Como eu disse para vocês, esse é um ato vinculado, então não é um ato discricionário do Brasil. É necessário que seja dada a naturalização nesse caso, se a pessoa tiver os requisitos legais aí. Passando para a apatridia, eu trouxe aqui a foto da Marra, que eu não conheci pessoalmente, mas conheci a história dela quando eu estava aqui. Quando eu estava aqui na DPU. Ela foi assistida da DPU, eu fui servidora da DPU um tempo, né? Por isso que eu conheço o João e trabalhei aqui. Mas eu acho interessante porque a Marra, o nome dessa moça é Marra Mamo, ela é uma apátrida, né? E ela tem uma história muito interessante. Hoje em dia ela faz um trabalho assim, de conscientização junto com a Acnur sobre a apatridia, né? E ela foi assistida aqui da DPU e ela veio para o Brasil, ela nasceu no Líbano, né? De pai e mãe sírios. No Líbano, a nacionalidade ela não é ius soli, então não é o fato de você nascer lá que faz com que você tenha a nacionalidade libanesa. E na Síria,
ela poderia, então, a gente pensar, então se ela não é nacional libanesa, né, ela precisaria ser nacional síria, né, porque os pais são sírios. Mas na Síria não se aceita casamentos interreligiosos. E os pais dela tinham religiões diferentes. Então, eles são sírios, mas o casamento deles não era reconhecido. Logo, ela também não era reconhecida como uma nacional síria. E por isso, ela ficou sem nacionalidade. E viveu lá no Líbano por muitos anos sem nacionalidade. E isso trouxe muitas questões para ela, que ela sempre conta nas palestras. Acho até interessante, se vocês procurarem o nome dela na internet, tem muitas palestras dela e tal, contando a história dela, porque ela teve muitas dificuldades de acesso à educação no Líbano, muitas dificuldades de acesso à saúde, ela e os irmãos dela, né? Acho que ela e mais 2 irmãos que vieram aqui para o Brasil, então ela conseguiu um visto para vir para o Brasil, e aqui ela conseguiu, com a ajuda da DPU, a nacionalidade brasileira, né? E é interessante ver que as pessoas apátridas, então, elas têm essas dificuldades de documentação até, porque lá no Líbano, ela acabou ficando indocumentada, porque como ela não era nacional libanesa, nem síria, ela não tinha documentos para poder entrar numa universidade, ela teve dificuldade de entrar na universidade, ela teve dificuldade de entrar na escola, de conseguir assistência à saúde. É algo que realmente limita os direitos da pessoa em alguns lugares, né? E é interessante ver que ela faz parte atualmente dessa campanha do Acnur, que chama I Belong, para conscientizar os países da importância de se dar uma proteção maior aos apátridas, né? E se dar uma facilitação para a pessoa conseguir adquirir a nacionalidade daqueles países em que eles estão. A gente já falou um pouquinho mais, acho importante, uma decoreba também, mas o apátrida ele pode ser chamado também de apólidos ou hematos, e eu já vi prova pedindo isso, inclusive da DPE, eu não lembro de onde. Então, falava exatamente, era só isso que você tinha que saber. Heimatlos é do alemão, é sem lar. E aí é importante vocês saberem as outras nomenclaturas de apátrida. Mas apátrida é uma pessoa, então, que não seja considerada como nacional de nenhum estado. Existe, então, a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, que traz essa conceitualização. E as causas de apatridia, elas são diversas, né? Então, essas situações em que uma pessoa não se enquadra nos critérios de nacionalidade, nem do local em que nasceu, nem do local de origem dos pais, que é o caso da Marra, né? Mas também em outras situações, às vezes, de discriminação contra minorias na legislação, ou falha em reconhecer os residentes do país como cidadãos quando esse país se torna independente, né? Eu sei que teve uma questão dessas quando o Sudão do Sul se tornou independente, nem todas as pessoas que estavam ali conseguiram a nacionalidade, e aí elas ficaram sem nacionalidade, porque elas perderam a nacionalidade delas originária do Sudão e também não eram nacionais do Sudão do Sul, então elas ficaram ali sem nacionalidade. E esses conflitos de leis entre os países, então, por exemplo, no caso da Marra, em que nem a Síria reconhecia a nacionalidade, nem o Líbano, e ela ficou nesse limbo, né? A pessoa fica nesse limbo de legislações ali. A Lei de Migrações prevê a proteção ao apátrida no artigo 26. Eu vou pontuar algumas coisas, né? O processo ele fala do reconhecimento da situação de apátrida, então a primeira coisa que a pessoa precisa fazer é pedir o reconhecimento da condição de apátridas, né? Para que ela seja reconhecida pelo Estado brasileiro como apátrida. E aí o Estado brasileiro vai verificar ali se realmente, pelas legislações dos países em que ela nasceu e de onde são os pais, ela realmente não consegue a nacionalidade. Então ele vai analisar essas legislações, esse direito dos países, e vai então fazer todo um processo para que ela seja reconhecida como apátrida. E aí o parágrafo 5º fala que o processo de reconhecimento da condição de apátrida tem como objetivo verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum estado e poderá considerar informações, documentos, declarações prestadas pelo próprio solicitante ou por órgãos e organismos nacionais e internacionais. Então o próprio solicitante pode prestar informações para que essa
essa condição dele de apátrida seja reconhecida. E aí, reconhecida a condição de apátrida, ele vai ser então consultado, ele passa a ser residente, então ele tem a residência no país reconhecida, mas ele também vai ser consultado sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira, né? E aí, caso ele opte pela naturalização, esse processo vai ser encaminhado então para o órgão competente do Poder Executivo para a publicação dos atos necessários à efetivação da naturalização no prazo de 30 dias. E caso ele não opte, ele vai ter autorização de residência em caráter definitivo, né? Então é importante ver que a pessoa tem opção. A naturalização ela nunca é compulsória, mesmo para a pessoa que não tenha nenhuma nacionalidade, porque pode ser que ela não queira ter nenhuma nacionalidade, ou pode ser que ela não queira ter a nacionalidade brasileira, ela só quer ali a proteção da lei e a residência no país, e ela pode optar ou não por ter a nacionalidade. E aí, reforçando, né, o parágrafo 10 ele fala subsistindo a denegação do reconhecimento da condição de apátrida. Então, se a pessoa não for reconhecida como apátrida por algum motivo, é vedada a devolução do indivíduo para país onde a sua vida, integridade pessoal ou liberdade estejam em risco. E é o que o João falou inicialmente sobre o princípio do non-refoulement. Então, eles não podem ser devolvidos, então você nunca pode, é um princípio de direito cogente, então de ius cogens, do direito internacional, reconhecido pela Corte Interamericana como ius cogens, no caso Pacheco-Tinio. Você nunca pode devolver uma pessoa para um país onde ela está sendo ameaçada, sua integridade física, pessoal, liberdade, seus direitos humanos estão sendo ameaçados, né? É um princípio bem importante de saber, não só para concurso, mas principalmente porque ele é um princípio reconhecido, inclusive pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né? Como direito cogente. E também será reconhecido o direito de reunião familiar a partir do reconhecimento do direito da condição de apátrida, né? Então, a pessoa vai poder trazer a família dela para morar no Brasil também, a partir do momento que ela é reconhecida apátrida, né? No Brasil, o Departamento de Migrações, vinculado então ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, é o órgão responsável por analisar as solicitações de reconhecimento da condição de apátrida, o DENIG, e elas têm um sistema específico, que é o CISA-Patridia, que é o meio específico para a solicitação. Eu imagino que o formulário deve ser tão difícil quanto o de refúgio, mas enfim, não trouxe muitas questões sobre isso, mas acho que é importante, assim, eu fico feliz de falar desse ponto, porque eu mesma tenho uma história de... meu avô veio de uma guerra e de um genocídio, eu sou descendente de armênios, né? E foi um apátrida, e foi naturalizado brasileiro, mas com muita dificuldade. Até estudando para essa aula, eu fiquei pensando como será que foi o processo de naturalização dele, né? E eu acho que muitas pessoas aqui, talvez, e também pessoas que estão assistindo, vão ter histórias dessas de pessoas que fugiram de guerras. Então a situação de apatridia, ela está no nosso dia a dia, né? Mesmo que a gente não perceba, quando a gente vai ver algum parente nosso que fugiu de uma guerra ou fugiu de um local, um refugiado, uma questão dessas pode atingir todo mundo, né? Então, para mim, foi bem interessante dar essa parte. Obrigada, até, João, por ter me colocado para falar disso. Eu sabia que você ia gostar. E vou passar de volta a palavra para o João sobre as medidas compulsórias de saúde. Para quem se interessar por curiosidade, a gente está tendo no nosso continente americano uma questão que eu acho muito grave de apatridia na Nicarágua. O governo Daniel Ortega tem adotado uma política de prisão, inclusive de ex-aliados da Revolução Sandinista, e de retirada de nacionalidade como punição. Então esse é um caso extremo de apatridia, que não é nem por vamos dizer, por um conflito normativo, como o de Mahamamo, e não é de um genocídio, mas é uma apatridia punitiva. Então isso é o extremo do que a gente pode ver no continente sobre isso. Acontece muito também em caso de crianças haitianas nascidas na República Dominicana. Tem uma decisão da Corte Interamericana sobre isso também.
E eu acho que é um tema que ele é pequeno, mas de fato, como a Amanda disse, ele pode cair bastante em provas. Eu vou falar agora, pessoal, sobre medidas compulsórias de saída. Falar bem resumido. O que é medida compulsória de saída? O nome diz. São medidas previstas pelo Brasil para retirar pessoas do Brasil. O Brasil, como a Amanda mencionou, não pode banir pessoas, ou seja, mandar brasileiros para o exílio, não pode extraditar brasileiros, mas quando há migrantes no Brasil, em determinadas condições, o Brasil pode mandar esses migrantes para fora, colocando de forma bem simples. Na lei brasileira, historicamente, havia dois conceitos jurídicos para medidas compulsórias de saída: deportação e expulsão. Com a lei de imigração de 2017, houve a divisão em três conceitos: repatriação, deportação e expulsão. Vamos começar por baixo, né? Esclarecendo uma coisa. Nem a extradição, nem a entrega ao Tribunal Penal Internacional, que a Amanda mencionou, são medidas compulsórias de saída. É curioso porque elas estão previstas na lei de imigração, mas elas são tecnicamente medidas de cooperação jurídica internacional penal. Elas não são medidas compulsórias de saída. Então não vou falar de extradição, muito embora vale salientar a DPU, para quem está estudando para a defensoria, a DPU trabalha em defesa, muitas defesas em processos de extradição no STF. Existe um núcleo da defensoria só para acompanhar extradições. Obviamente, quando a pessoa não tem advogado. O que são essas três formas? Repatriação ocorre quando a pessoa ela chega num ponto de fronteira, aérea, terrestre, marítima, é inadmitida, ou seja, não pode entrar no Brasil, porque não tem documento, porque não tem visto, porque o propósito declarado é diferente do visto, enfim. Porque ela está com determinada condição de saúde que impede, ou na época da Covid, né, da pandemia, dela não está vacinada, qualquer critério que esteja vigente, não pode entrar, automaticamente ela é devolvida para o Brasil, isso é repatriação. Deportação é a pessoa que está no Brasil com uma estadia irregular. Como ela está no Brasil de forma irregular, ela pode ser notificada para se regularizar. Se depois da notificação para se regularizar, ela não se regulariza, ela pode sofrer uma ordem de deportação. É o que normalmente a gente chama mesmo de deportação. E a terceira forma é a expulsão. É a pessoa que, estando no Brasil, cometeu um crime. Após o cumprimento da pena, ela pode ser expulsa compulsoriamente. Nos três casos, é importante lembrar que existe direito à ampla defesa e algumas hipóteses em que a pessoa não pode ser deportada, não pode ser expulsa, principalmente quando tem filhos ou companheiro brasileiro. Além de outros que a gente vai ver em seguida. Uma coisa também que é importante lembrar: o Brasil, historicamente, não promove deportações por irregularidade migratória. Diariamente saem dos Estados Unidos aviões para vários países deportando pessoas. O Brasil não tem sequer orçamento previsto para isso. Então o Brasil não deporta ninguém. Em raríssimos casos houve deportação. A tendência do Brasil é deixar a pessoa no Brasil e buscar uma forma de regularização. Da mesma forma, o Brasil não promove muitas expulsões por um motivo. Na lei de imigração não há possibilidade de prisão por razões migratórias. E como nós vamos ver, por um erro legislativo, não se previu sequer a possibilidade de prisão para expulsão. E a gente vai comentar. Existe uma norma muito questionada sobre impedimentos de ingresso, que é a portaria 770, mas eu não vou detalhar ela aqui. Mas, como eu disse, esse é o conceito de medidas compulsórias, né? Destinada a retirada compulsória de pessoas, 3 espécies, coisas que não são medidas compulsórias, extradição, entrega e a transferência de pessoa condenada, que é um tema muito específico da lei de imigração. Em resumo, é quando a pessoa está no Brasil cumprindo pena e pede para cumprir pena no seu país de origem, por razões humanitárias óbvias, né?
A repatriação está prevista no artigo 49 da lei e fala de uma coisa muito interessante, né? É o único momento em que a Defensoria Pública da União é mencionada na Lei de Imigração, em que, em todos os casos de repatriação, a DPU tem que ser comunicada para o oferecimento de defesa quando a repatriação imediata, ou seja, na hora, não for possível. Existe toda uma discussão sobre a aplicação disso para portos, para aeroportos, muito específica de quem trabalha com a área, mas eu chamo a atenção que não será aplicada medida de repatriação a pessoa em situação de refúgio ou de apatridia, ao menor de 18 anos, desacompanhado ou separado, ou seja, quando houver uma criança desacompanhada em sentido amplo, ou adolescente, o Brasil é obrigado a admitir essa pessoa, exceto quando for, obviamente, seu superior interesse, e quem necessita acolhimento humanitário ou o tal non-refoulement legal, que não pode haver medida de devolução para país que possa apresentar risco à vida, integridade ou liberdade. Deportação, muito parecido, mas é quando a pessoa já está no Brasil. É notificado, se não se regularizar, pode haver a determinação da deportação, com a possibilidade de ampla defesa, mas como eu disse, o Brasil não tem um histórico de deportar na prática e, se a pessoa se regulariza, imediatamente o processo de deportação perde o objeto. Expulsão acaba sendo um tema mais frequente, ao menos no dia a dia da Defensoria. Ela é muito vinculada a crimes dolosos passíveis de pena privativa de liberdade, ou seja, pode ser expulso quem comete crime doloso e não culposo. Segundo a Lei de Imigração, e isso é um avanço, existe uma modulação que deve ser feita, ou seja, tem que ser analisada a gravidade do crime e as possibilidades de ressocialização. E com a nova lei houve o fim da sanção perpétua. O que isso quer dizer? Até 2017, se a pessoa era expulsa, essa expulsão valia para o resto da vida. E se ela saiu do país, mesmo que ela não tenha sido expulsa, mas ela saiu do país com uma portaria de expulsão vigente, ela nunca mais poderia reingressar. E existe um crime para isso chamado reingresso de estrangeiro expulso. Ele está no Código Penal. Isso era muito questionado e a partir de agora existe uma modulação que a gente vai ver mais adiante. A limitação temporal da expulsão. Outra, a desvinculação entre expulsão e incidente da execução. Então, a progressão do regime não é condicionada a ter ou não ter expulsão, a ser ou não ser migrante, né? E a expulsão só pode ocorrer após o trânsito em julgado, por razões também óbvias. Quais são as causas de inexpulsabilidade? Existem situações em que, mesmo que a pessoa tenha cometido um crime doloso, um crime considerado grave, por exemplo, tráfico internacional de drogas, não ser expulsa. Elas estão no artigo 55 da lei. Quando se configurar a extradição inadmitida pela lei brasileira, vamos dizer, a manipulação da expulsão para uma extradição, quando o expulsando tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela, ou cônjuge ou companheiro residente no Brasil. Pequenos detalhes, o cônjuge ou companheiro não precisa ser brasileiro, pode ser apenas residente no Brasil. Fundamento, manutenção da unidade familiar, artigo 226 da Constituição, família, comunidade, como entidade preservada pelo Estado, etc. No caso de filho brasileiro, um comentário. A jurisprudência sempre disse, há muitos anos, desde os anos 80, 90, que o filho tinha que ser anterior ao cometimento do crime. Ou dizia que, se fosse posterior, é como se a pessoa estivesse fraudando a lei por tendo um filho só para evitar. Hoje não. Hoje não há esse requisito temporal. Se a pessoa tem um filho, mesmo que seja depois da portaria de expulsão, é protegido, especialmente pelo direito de unidade familiar. No entanto, existe a necessidade de demonstrar guarda ou dependência econômica ou socioafetiva, ou seja, só apresentar certidão de nascimento não é suficiente, é preciso demonstrar vínculo socioafetivo ou relação de guarda. Além disso, se a pessoa tiver ingressado no Brasil até os 12 anos,
ou seja, está desde criança, ou se a pessoa for maior de 70 anos, que resida no país há mais de 10 anos, pela questão também humanitária de ser uma pessoa idosa, que já tem uma residência longa no Brasil. Então, como eu disse, questão de cometimento do crime, portaria de expulsão, não existe mais essa limitação temporal. É necessária a prova da guarda ou dependência socioeconômica. Isso aí são detalhes que não vêm ao caso. E uma coisa que eu não mencionei, não está aqui na apresentação, mas que eu menciono. Vamos imaginar que uma pessoa é expulsa hoje. Essa expulsão ela é uma medida com limitação temporal. E aí há um critério que ela pode ir até ao dobro da pena criminal imposta. Ela é o dobro da pena criminal imposta. Eu vou dar o seguinte exemplo. Uma pessoa é condenada por tráfico de drogas a uma pena de 5 anos. 5 anos. Ela cumpriu a pena e está no Brasil. O Brasil, como eu disse, não tem um histórico de expulsar pessoas pagando passagem, prendendo pessoas. Até porque, como a gente vai ver, essa prisão é tida pelo STJ como ilegal. Vamos imaginar uma situação muito comum, que essa pessoa saia do território voluntariamente. Nesse momento da saída, começa a contar um prazo da expulsão. E esse prazo é fixado na portaria e hoje o Ministério acaba sempre colocando no prazo máximo, que é o dobro da pena criminal imposta. Logo, se a pena criminal foi de 5 anos, o tempo máximo que a medida de expulsão vale após a saída da pessoa é 10 anos. Cumpridos esses 10 anos, a pessoa poderia retornar. Então, esse é um detalhe interessante da lei. E por que eu estou falando tanto de prisão para expulsão, de que pode, não pode? Vejam, me parece óbvio que se existe uma medida compulsória, deveria haver uma medida que garanta que essa medida compulsória seja de fato compulsória. A lei previu o seguinte: nos casos de deportação e expulsão, o chefe da unidade da Polícia Federal poderá representar perante o juízo federal, respeitados, ampla defesa e tal. Vejam que não fala em prisão. E no decreto que regulamenta a lei, fala o delegado da Polícia Federal poderá representar perante o juízo federal pela prisão ou outra medida cautelar. Quando a gente recebeu na DPU o primeiro pedido desse caso, logo no final de 2017, veio uma constatação que não tinha passado pela cabeça de quem elaborou a lei, dizendo, olha, a lei fala em representar, mas não fala o quê? Representar o quê? Isso está no decreto. Então, qual foi o argumento? Se a prisão está mencionada no decreto, mas não está mencionada na lei, não importa por quê, se foi por um erro, se foi proposital, mas não está mencionada, logo a prisão é ilegal, porque ela está no decreto e o decreto extrapolou o que está na lei. Essa tese foi apresentada em habeas corpus, posteriormente o Ministério Público Federal até entrou com ação civil pública, mas a jurisprudência do STF, do STJ, nos habeas corpus, foi nesse sentido. A ausência de previsão legal. Como a lei não previu a prisão para expulsão, logo ninguém pode ser preso para ser expulso, ainda que essa expulsão tenha sido considerada válida e publicada em portaria. Então esse é um tema que pode ser interessante para concursos. A gente não detalhou, e aí eu passo para o último ponto que eu acho que pode ser interessante. Como eu disse, o direito migratório ele é previsto na Lei de Migração e na Lei do Refúgio Brasileiros. Mas pelo que também eu sei, quando ele é abordado em concursos, especialmente de defensorias, ele é abordado pelo viés do direito internacional dos direitos humanos. E eu não vou abordar, nem eu nem a Amanda, a gente pensou que não dava para abordar isso aqui, até porque isso já é repetido em aulas de direito internacional de direitos humanos, em materiais, em livro, em apostila, etc. Mas é importante que vocês saibam uma coisa. Não existe uma convenção de migração, uma convenção única que regule toda a migração do mundo. Existe uma discussão acadêmica para isso, mas não existe. O que existe hoje no mundo? Existe
algo que não é uma convenção, que é o que a gente chama de soft law, que é o Pacto Global para as Migrações e o Pacto Global para Refugiados, que foram assinados em 2018. Mas são pactos sem caráter normativo no direito internacional. Então, já são, vamos dizer, exortações ou guias de orientação para os Estados. Aí tem a história que o Brasil assinou, depois ele saiu no governo Bolsonaro, voltou a se comprometer no governo, mas são questões de soft law que não são de tratados e convenções. Além disso, não existe um órgão que trate de migrações e refúgio, um órgão com a característica de um conselho ou de um comitê de supervisão de tratados. Por exemplo, e aí eu vou já me passar para os casos concretos. Esses tratados foram os que nós identificamos como de interesse para a nossa matéria. Obviamente que está aqui resumido. Peço desculpas, não deu para colocar os nomes completos, até porque são muito grandes. Estatuto dos Refugiados de 51 e seu protocolo adicional de 67. Trata de muitos elementos interessantes, mas é importante lembrar, não existe um comitê de direitos dos refugiados, como existe, por exemplo, no caso da Convenção dos Direitos da Criança, um comitê dos direitos da criança, que recebe petições, por exemplo, comunicações interestatais, tudo aquilo que vocês conhecem, para saber se o Estado cumpriu ou não cumpriu com a Convenção. Não existe algo que já existe, por exemplo, no Pacto para os Direitos Civis e Políticos, no PIDESC, né, que é o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então não existe, isso já é uma limitação. O refúgio acaba sendo discutido, e a patridia, outro exemplo, o Estatuto de 54 e a Convenção de 61. Nesses casos, toda a discussão internacional dos direitos humanos, ela acaba ocorrendo no sistema interamericano, na Comissão Interamericana, na Corte Interamericana, acaba ocorrendo na Corte Europeia de Direitos Humanos, na Corte Africana de Direitos, no Sistema Africano de Direitos Humanos, no sistema global. Então os órgãos da ONU também decidem casos com base nisso. Então, quando a gente pensa em migrações e refúgio no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, é algo um pouco mais pulverizado. Qual é o único órgão que trata, a única convenção de migração especificamente, que tem um órgão de supervisão? A Convenção dos Trabalhadores Migrantes de 1990, que trata muito, o nome da convenção é a Convenção de Proteção aos Direitos dos Trabalhadores Migrantes e suas famílias. Então ela aborda questões de imigração, ela trata de crianças migrantes. Existem várias previsões interessantes. E ela tem o Comitê dos Trabalhadores Migrantes, o Comitê da Convenção dos Trabalhadores Migrantes, que não recebe petições individuais, mas faz relatórios, ou seja, é um espaço interessante. Qual é o problema? O Brasil não assinou, mas não ratificou essa convenção. Isso pode ser cobrado também. Está em processo de ratificação, então vale a pena ficar de olho nisso para o futuro. E essas três convenções que tratam do crime organizado transnacional, que são chamadas de Convenções de Palermo, mais conhecidas assim. E dois protocolos delas são muito relevantes para migrações: o de tráfico de pessoas e o de contrabando de imigrantes. Só para deixar claro, tráfico de pessoas é um crime previsto ali e obviamente internalizado no Brasil, que é o crime, o crime que está no artigo 140, enfim, peço desculpas, eu não memorizei. Mas é aquele crime que trata de aliciar, recrutar, manter, etc., pessoas, por meio de abuso, vulnerabilidade, etc., coação, para o fim de exploração sexual, trabalho análogo ao escravo, venda de órgãos e adoção de crianças, adoção ilegal de crianças. Isso tem muito material disponível, vocês vão encontrar na área criminal, na área de direito internacional, direitos humanos. Então é o tráfico de pessoas que envolve, quando se trata de tráfico internacional de pessoas, você tem internacional e nacional. Quando for internacional, pode envolver especificamente imigrantes.
e contrabando de imigrantes, que é um outro crime, que não é tráfico de pessoas, e que no Brasil ele recebeu o nome de promoção de imigração irregular, e ele está no artigo 232-A do Código Penal. É aquela situação em que você promove a migração irregular de pessoas com finalidade econômica. O contrabando de imigrantes, a vítima não é o migrante, a vítima é o Estado, o migrante seria o objeto, ele contrata esse serviço, e ele é conhecido como o serviço, em inglês é Smuggling of Migrants, e em português ele tem um nome que é o do coiote. Quando a gente fala coiote, a gente está falando do contrabandista de imigrantes, que é diferente do tráfico de pessoas, que é um crime mais grave, que tem sim, nesse caso, a pessoa como vítima, e que são essas situações que eu coloquei, que envolvem ação, meio e finalidade. Eu sugiro que vocês deem uma olhada e peço desculpas que não deu para incluir. Professor, Opa, claro. Esse último do protocolo adicional de contrabando, a finalidade é o trabalho? Não. É qualquer serviço que promova a migração irregular de uma pessoa de um estado para outro estado. É o trabalho do coiote. Isso pode ser aquela pessoa que falsifica documentos, que vende passagens de um modo ilícito, o taxista de fronteira, que recebe para passar uma pessoa de noite pela fronteira. Vamos pensar no caso americano, é a pessoa que vai lá, o nome coiote é por isso, é porque foi pensado para o deserto americano. O coiote é o animal que anda pelo deserto. Então, de pegar uma pessoa, colocar no fundo falso de um caminhão e atravessar a pessoa do México para os Estados Unidos, que leva pessoas de barco para atravessar o Mediterrâneo, que leva pessoas, ou que organiza excursões, ou grupos de pessoas, para atravessar a floresta de Darién, da Colômbia para o Panamá. Enfim, isso existe no Brasil, é um tema relevante, mas não vou explorar com detalhes aqui. Mas eu sei, pessoal, isso eu sei de ouvir dizer mesmo. Como eu disse, eu não tenho preparação para dar aula para cursinho. Espero conseguir em breve. Mas as DPEs, pelo que eu sei, costumam cobrar muito o sistema interamericano, parece ser um certo fetiche do sistema interamericano, e a partir daí, tanto cobrar atribuições da Corte e da Comissão, como, no caso da Corte, cobrar casos individuais e opiniões consultivas, a jurisdição consultiva da Corte. E se vocês tiverem interesse, há 3 opiniões consultivas de relevância para migrações. A primeira delas seria a opinião 1699, que trata sobre direito de assistência consular. É muito específico. Como vocês sabem, todo preso tem direito à assistência consular, e mesmo não presos têm direito à assistência consular, e os estados podem ser cobrados a oferecer assistência a seus nacionais no exterior. No caso de pessoas presas, existe uma obrigação do Estado garantir a comunicação dessa pessoa com o consulado. Isso está previsto no Código de Processo Penal, salvo engano na LEP, mais uma vez peço desculpas, sei que está prevista. E tem até uma pequena vírgula que eu mencionaria. E se a pessoa for solicitante de refúgio? Por um lado, o Estado tem a obrigação de comunicar ao consulado. Por outro lado, se a pessoa é solicitante de refúgio, o Estado é obrigado a não fornecer informações ao Estado de nacionalidade. Então, nesses casos, existe uma discussão prática de que tem que ser consultada a pessoa se há ou não interesse em falar com o Estado. Existe uma resolução do CNJ que trata de pessoas migrantes no sistema de justiça criminal, que também não vem ao caso porque é muito específica, mas é um tema, assistência consular. A consultiva 18 de 2003 trata da condição jurídica e direitos de imigrantes indocumentados. E é interessante que a lei brasileira, a lei de imigração, ela é mais avançada que o marco interamericano nesse ponto. Mas essa opinião é importante porque ela introduziu o tema da migração indocumentada como um tema de direitos humanos. Então, vale a pena ao menos ler o resumo da opinião. E a opinião consultiva 21 de 2014, a Defensoria foi uma das organizações que ofereceu subsídios, ou como a gente chama no jargão, inputs, né,
a essa opinião consultiva, lá em 2013 e 2014, ela foi solicitada pelos países do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e foi aprovada em 2014, tratando de direitos e garantias de crianças no contexto de imigração e ou em necessidade de proteção internacional. Então trata de direitos das crianças, conceitos de separados e desacompanhados, superior interesse da criança como princípio, o não refoulement ou a não devolução de crianças como princípio interamericano. Então, se vocês tiverem interesse, essa opinião 21 também é bem relevante e pode ser cobrada não só no âmbito de direito migratório, mas também direito internacional de direitos humanos e direitos da criança. Bem, eu acho que seria isso. Não sei se tem questões que foram recebidas no chat ou de vocês que estão aqui. E foi um prazer participar dessa discussão com a Amanda. Com certeza. Obrigada, João, pela disponibilidade aí também de fazer a aula com a gente. E agradecer a todo mundo que está presente ou que está virtualmente. E ficar à disposição aí para questões agora, ou se vocês tiverem depois também, podem mandar. Estou sempre à disposição pelos meus canais, né, que estão no início. Eu vou voltar aqui para o início. Estou sempre à disposição, sempre que quiser. Eu tenho um Linktree que tem várias intervenções minhas, publicações, vários materiais que podem ser interessantes para estudo ou aprofundamento na área de migrações, meu Instagram, que eu uso profissionalmente. A Amanda também tem aí os contatos, então é isso, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada eu. Não, no YouTube sem perguntas. Ok.